Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Guilherme Silva com essa voz de cantor de jazz que a gripe me trouxe, né? Mas para dar um charme a mais, vamos lá. Guilherme fez a seguinte pergunta: Fernando, qual é o efeito do aumento da temperatura nas dimensões de uma peça de madeira por conta da usinagem? Tá? Pessoal, pode ser que a pergunta pareça meio complicada, mas não é, e a gente vai explicar o que acontece. Quando você tem um processo de usinagem, mesmo que você tenha ferramentas extremamente afiadas, você tem um atrito da ferramenta com a peça de madeira. E isso provoca, obviamente, aumento de temperatura, tá certo? E esse aumento de temperatura, ele vai trazer modificação nas dimensões da peça de madeira, tá? A peça pode torcer, a peça pode inchar, a peça pode encolher, certo? Dependendo das direções em relação às fibras, tá? Da direção em relação às fibras, em função dessas variações de temperatura. E essas variações de temperatura, elas são significativas, tá? Porque a madeira, ela pega fogo a temperatura variando de 250 a 500 graus Celsius, dependendo do tipo de madeira e de condições externas também. Aqui, ó, vou pedir para a nossa câmera mostrar, eu forcei essa situação de queima aqui, né? Eu fiz com que a serra atritasse com a peça de madeira para provocar esse queimado aqui, ou seja, a temperatura aqui ficou alta. Quando esse aumento de temperatura acontece, como eu disse, você pode ter efeitos de torção da peça de madeira, de expansão, inchar, tá? Ou então pode até contrair, dependendo da madeira, dependendo das faixas de temperatura que são atingidas, né? Só que esse efeito ele é tanto mais percebido quanto menores as dimensões da peça. Se você tiver, por exemplo, você está cortando uma prancha que tem 30 centímetros de largura, tem 2 metros de comprimento e tem uma espessura de 60 milímetros, tá? Os efeitos do aumento de temperatura vão ser menos percebidos do que se você estiver usinando uma baguetezinha de 6 milímetros por 6 milímetros, por exemplo, tá? Onde esses efeitos de deformação são mais percebidos, ok? Mas, em geral, eles não são suficientes para provocar algum problema grave, né, irresolvível que você vai ter durante a sua montagem, tá? Durante o uso dessa peça. Uma coisa que tem que ser considerada também é o eventual efeito dessas temperaturas altas nas ferramentas de corte, tá? Testes que foram executados com ferramentas de corte mostram temperaturas na ordem de 200 graus Celsius durante o processo de usinagem, durante um processo normal. Numa situação em que a madeira vai chegar a 500 graus ou pode chegar a 500 graus, pode ser que alguma ferramenta atinja temperaturas próximas disso. Se ela for uma ferramenta de aço rápido, a gente tem chance de ter problema de perda de resistência dessa ferramenta de corte ao longo do tempo, em função dessas altas temperaturas atingidas, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior, Marcenaria Fina, no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?